Olá, iremos abordar agora o conteúdo histologia animal, tecido conjuntivo 2, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. Vamos falar agora do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é formado por células como os condroblastos. Os condroblastos são células jovens, de alta atividade metabólica, formada por retículo endoplasmático granular, ou chamado anteriormente de rugoso. Então significa que o que? Ele tem ribossomos aderidos. Então isso leva a fazer intensa atividade proteica, intensa atividade de síntese proteica. Mas à medida que ele vai envelhecendo, que vai ocorrendo o desgaste, ele vai se transformando em condrócitos, que são células maduras, mas com baixa atividade metabólica. Outra característica do tecido cartilaginoso é que eles são avasculares. Ele não tem vaso. E aí como fica o suprimento dele? Já que é necessário suprimento de nutrientes e de oxigênio, de tecidos conjuntivos adjacentes. E formado pelo líquido sinovial, que vai preencher as partes articulares. São três tipos básicos. Hialino, que é encontrado também na formação de bebês, como na região da cabeça, que a gente chama da parte intermediária, superior, também na traqueia, né? Então a região da moleira e a região da traqueia, que vai ser preenchida, no caso aqui da moleira, pela questão de ossificação gradativamente. Temos a parte fibrosa, que ela já é mais consistente, é o que ocorre na sínfise púbica, por exemplo, na laringe e no nariz. E temos a elástica, que temos como exemplo o pavilhão auditivo. Ela tem a elastina, que caracteriza uma cor amarela. Para lá. Dando continuidade ao estudo do tecido conjuntivo 2, vamos ver agora o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é muito mais resistente porque ele tem a parte compacta, tem a parte do osso compacto, que é boa parte do osso, e a parte esponjosa, que normalmente é formada pelas extremidades e que interliga muitas vezes o tecido cartilaginoso e que se impregna também ao tecido muscular. Temos a epífise, que são as extremidades da parte óssea, e a diáfise, que é o centro da área óssea. Temos o endósteo, que é a parte interna do osso, e o periósteo, que é a parte visível externa. Então, recapitulando, a epífise são as extremidades do osso, diáfise é a intermediária e a parte central, endósteo dentro do osso e periósteo a parte que recobre. E a questão do tecido ósseo, existe também um equilíbrio da questão do cálcio no sangue, que nós chamamos a calcemia. Tá? Mas existem distúrbios genéticos que tiram e metabólicos que tiram esse cálcio do sangue ou eleva a sua quantidade ao sangue. Temos as células especiais osteoblastos, que são células jovens, caracterizando vocês com a palavra blastos, significa jovem, viu? Então quando você vê alguma coisa blastos, sempre está ligada à parte jovem. Então, ela sendo jovem, ela tem alta atividade metabólica, ela produz células com bastante facilidade, grande quantidade de proteínas, de íons, minerais diversos. E temos os osteoclastos, que são células mais maduras com baixa quantidade metabólica e menor poder de reabilitação do que os osteoblastos. E temos alguns distúrbios ósseos, como o raquitismo, que se caracteriza normalmente por avitaminose, no caso vitamina D, e também outras carências nutricionais que acontecem na infância e afeta até a vida adulta. Temos a osteomalácia, que afeta os adultos. Nesse caso aqui, a osteomalácia não está relacionado com o raquitismo. O raquitismo, enquanto o raquitismo é a carência nutricional e a vitaminose D, a osteomalácia é quando a matriz ela é irregular. É uma matriz irregular da parte óssea, então ela não consegue se formar adequadamente. Existem vários fatores hormonais e até genéticos que atuam sobre a osteomalácia. Já a osteoporose é quando não é a questão do fator nutricional também, nem a matriz irregular, e sim a questão da produção em si das células e da quantidade óssea. Então ele fica tendo vários poros, vários pontos que não são preenchidos. Isso acontece também pela carência de vitamina A e a alteração dos paratormônios, que também pode retirar grande quantidade de cálcio do sangue. Dando continuidade ao assunto tecido conjuntivo 2, vamos falar agora em tecido hematopoético ou sanguíneo. Ele se caracteriza
por duas partes básicas, o plasma e os elementos figurados. O plasma é a parte chamada líquida do sangue. Ela é constituída por 55% em média de volume sanguíneo. Ela é constituída por água, sais minerais, aminoácidos, íons diversos, ácidos graxos e vitaminas. Então, ela tem extrema importância na observação da saúde do indivíduo. Por exemplo, a quantidade de ácido úrico presente, né? A gente observa-se também nela, né? Alterações na questão dos glóbulos, a alteração de vitaminas dentro do corpo. Tudo isso a gente observa através da análise do plasma. E a separação entre eles se dá pelo meio da centrifugação. A centrifugação agita o sangue e ele fica em duas partes. A parte amarela, que vai ser o plasma, é menos denso, fica na parte de cima, e a parte mais densa, vermelho escuro, que são os elementos figurados. Os elementos figurados, por sua vez, são constituídos pelas hemácias, que também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tem de 4,5 milhões a 5,5 milhões de milímetros cúbicos do sangue, de extrema importância, porque nas hemácias dos mamíferos elas são anucleadas. Elas são produzidas constantemente pela medula óssea vermelha a cada 120 dias. Então, quando ela não tem esse núcleo, ela é constituída basicamente pela proteína hemoglobina. Essa hemoglobina, ela pode se combinar com oxigênio ou com gás carbônico. Quando ela se combina com oxigênio, forma a oxihemoglobina. E quando ela se forma com gás carbônico, a carboxihemoglobina ou carbohemoglobina. Só que ela tem mais afinidade com carbono do que com oxigênio. Então, o que acontece? Isso leva a crer que em lugares que há grande poluição atmosférica ou incêndios, o carbono vai se prender a ela, se fixar, e o oxigênio não consegue mais fazer essa ligação. Né? Isso ocorre, esse processo normal de vida do oxigênio e gás carbônico, um processo chamado hematose, que ocorre, né, nos capilares sanguíneos. Então, as hemácias são de extrema importância, e dentro dela também tem o ferro e o magnésio. Então, está relacionado também à questão da anemia. Né? Lembrando que existem vários tipos de anemia, no caso aqui estou falando da anemia, por exemplo, ferropriva. Então ela está relacionada à questão do transporte do sangue. Né? Indivíduos que moram em regiões de altitude, o número de hemácias dele é bem maior, justamente para suprir a demanda de baixa quantidade de oxigênio. E também os homens têm maior quantidade de hemácias que as mulheres, normalmente, devido à sua questão de atividade muscular. Os leucócitos são chamados de glóbulos brancos. São células de defesa do organismo. Existem os granulócitos e agranulócitos. Aí o tipo do leucócito é que vai variando de acordo com a sua especificidade. Lembrando que em uma reação alérgica pode haver a questão de a vasodilatação, os vasos vão dilatar para conseguir passar maior quantidade de células de defesa, de tipos de glóbulos brancos, dependendo do tipo do glóbulo branco, e atuar sobre aquela área. E também não haver a coagulação sanguínea. Por isso é necessário a histamina e a heparina, né? O vasodilatador e o anticoagulante. O outro é as plaquetas. As plaquetas são, na verdade, fragmentos que também são anucleados, mas de extrema importância, porque ele está relacionado com a questão da cicatrização, evitar hemorragias. Tá? Na história, a gente já viu que existe também outro assunto genético, que é a hemofilia, que alterou a questão da estrutura, inclusive política, da Rússia e do Reino Unido no período da Rainha Vitória. Então, as plaquetas são de fundamental importância na questão da cicatrização. Ok? Abraço.